esta notícia de todos. Partilhava logo. Não conheço a fonte. Identificava logo como uma notícia falsa. Não partilharia de todos. Não há uma distinção. Já com as eleições norte-americanas arrumadas e decididas, alunos do terceiro ano de Comunicação Social da Universidade Nova de Lisboa regressam a dezembro do ano passado, espreitam o que aqui se conta. Barack Obama teria assinado uma ordem executiva para se investigar o resultado eleitoral. Muita gente que é contra o Trump e tudo mais iria partilhar e acreditar, tomar isto como verdadeiro. Estou a dar assim uma margem de dúvida por ser um site de notícias, mas não estou a acreditar propriamente na notícia, dado o contexto. Se calhar ia fazer com que eu fosse procurar e pensar, ok, será que é verdade, será que não é verdade? E em busca de mais informação, mas não partilharia. Não sou propriamente fã de ABC News, não acredito na maior parte das notícias que são partilhadas por o site. E se eu disser que isto não é ABC News? Não é? Não. Isto é uma cópia da ABC News. É um site falso de notícias falsas. Essa eu não estava à espera. Nem estes alunos, nem milhões de norte-americanos que depositaram toda a confiança em tudo o que circula na rede. Tropeçaram numa suposta verdade, resgatada da própria essência que a define. São notícias falsas, mentiras, espalhadas nesta caixa de ressonância que é o Facebook. Só as 20 histórias com melhor desempenho nesta rede social conseguiram quase 9 milhões de reações, comentários e partilhas. It's what people want to hear. People make their own reality. People make their own reality, and authors were just throwing out stuff. I mean, I was guilty of it too. I had a different spin on the angle, but they were throwing out stuff that people wanted to hear. It's the reality that the alt-right and the right-wing conservatives and people like that, it's a reality that they make for themselves, and it's news that they want to hear. Do outro lado da linha está quem se apresenta como profissional do humor e da sátira, Paul Horner, responsável por alguns dos sites mais famosos de notícias falsas, entre eles o abcnews.com.co. Não aceita dar a cara para a entrevista, apenas a voz, e recusa uma ideia que tinha já aceite, a de que também ele foi responsável pela eleição de Donald Trump. I don't think it did. And that word fake news is just a new word. Before all the stuff I did was called online hoaxes and shenanigans and pranks, and they were praised by everybody until Donald Trump made that word an evil word. And he's the one that posts fake news. He posts my stories all the time on Twitter. It was one factor in swaying the election for sure. I mean, the alternative conservative meme machine was pretty powerful at circulating information that was particularly harmful to Hillary Clinton. But it's not as if Hillary Clinton wasn't, hampered in other ways by her campaign. Doutorada em Comunicação, Melissa Zimders, professora em Boston, andou semanas com a lupa digital a vasculhar as redes sociais. Atenta a esta realidade das fake news, à propaganda que se propaga como um vírus. Chegou ao fim da pesquisa com uma longa lista que inclui dezenas de sites que publicam notícias falsas. Desenhou, no final, uma ferramenta que quer dar apoio à literacia mediática. I mean, I think one of the reasons fake news
spread so quickly is because it directly taps into a certain kind of fear that people have, whether that fear is misplaced or not. I think mostly it is, right, when we're talking about immigrants and refugees. And I think that fake news made people feel comfortable in a sense, or gave them a sense of security because they were seeing others reflecting the same opinions they had, the same anxieties they had or have over the way the world is sort of changing. Na reta final das eleições, em meados de 2016, os sites de notícias falsas ganharam terreno e cavaram ainda mais o fosso na informação com o selo de credibilidade. Já bem perto do fim, o top das 20 histórias falsas ultrapassou em mais de 1 milhão as 20 verdadeiras com maior sucesso nas redes sociais. No topo da lista está Barack Obama e a suposta ordem para banir o hino nas escolas norte-americanas, ou parecia ser o apoio do Papa a Donald Trump, ainda um agente do FBI encontrado morto que estaria a investigar Hillary Clinton. Tudo isto, é claro, é falso. I'll continue doing it because I can make a living doing it, and I have many fans, and I do it well and better than anybody else out there in the world. And it'll cause more people to fact check and question things, and also bring to light. Hopefully, it'll get. I can help work on getting Trump impeached. I think with someone like him, he seemed to be doing it mostly for financial reasons, not necessarily ideological reasons. And then the same is true for a lot of the teenagers in Macedonia, who are basically creating this content to profit from it because, you know, it costs virtually nothing to make. It can generate a lot of advertising revenue. É neste pequeno ponto na Europa, neste caso na zona dos Balcãs, Macedónia, é aqui que se encontra a localidade de Veles, tem cerca de 40 mil habitantes, espelho de um país que se encontra numa grave crise económica. Um país onde o salário médio anda à volta dos 300 euros mensais, com uma taxa de desemprego acima dos 20%. E foi a partir então desta pequena cidade de Veles, na Macedónia, que dezenas de jovens criaram centenas de sites, mais de uma centena, de notícias falsas que viajaram daqui até aos Estados Unidos para agarrar o eleitorado norte-americano, acima de tudo com uma linha anti-Clinton, pró-Trump, mais que tudo porque se convencia mais o eleitorado republicano com este tipo de retórica. Houve quem fizesse 500, 1.000, 2.000 euros por mês. Depois das eleições, os sites acabaram por fechar. Processo bastante simples. Cria-se um site com um nome credível. As notícias seguem depois para as redes sociais. Apelativas e sensacionalistas acabam por se espalhar. Cada clique, cada vez que alguém acede ao conteúdo, significa que se está a amealhar cifrões. É através da publicidade que o dinheiro entra na conta, à medida que a mentira circula a alta velocidade em toda a rede. Uma mentira que está formatada com parâmetros jornalísticos, com um pouco de espetacularidade, com um pouco de apelo ao extraordinário, ao fora do comum. Utilizando, recorrente no fundo a critérios jornalísticos, uma mentira e que tenha um pouco de verdade, porque naturalmente as mentiras que têm um pouco de verdade são bem mais sólidas. Luís António Santos deixou o jornalismo e sentou-se na cadeira do ensino. Andou pela BBC, está hoje na Universidade do Minho. Acredita que a mudança também passa pelas grandes empresas que gerem estas redes, incluindo o Facebook. Não são empresas de mídia, são os tubos que permitem a circulação dos dados, da informação. Legalmente é defensável, eticamente, diz o docente, é difícil de aceitar. Eu não quero dar a ideia de que a responsabilidade é toda de empresas como o Facebook, mas é verdade que se o modelo de negócio é assente no clique, seja uma foto de um gatinho
ou seja, uma notícia de uma reportagem que demorou um mês a fazer a 2 ou 3 jornalistas, é óbvio que as coisas, alguém está a atribuir exatamente o mesmo valor a coisas que não têm o mesmo valor. Tanto o Facebook como a Google já se comprometeram a reforçar os mecanismos que atacam as notícias falsas, a equilibrar o algoritmo que mede e pesa os conteúdos que entram na rede, proibir, por exemplo, anúncios em sites de credibilidade considerada duvidosa. Em caso de dúvida, confirmar sempre a morada do site, ou seja, o que está em cima e acaba por nos abrir a porta para um determinado site que se encontra espalhado na internet. Determinante em tudo isto é o domínio, ou seja, o que aparece no fim. Por exemplo, em Portugal temos o .pt. Os sites oficiais acabam por acabar sempre desta forma. Desconfiar quando nos aparece um site, por exemplo, com .com.co. Neste caso, é um site alojado na Colômbia. E existem muitos que são cópias de sites oficiais, por exemplo, de notícias alojados neste país e que servem apenas para enganar. E já com o site aberto ou com a suposta notícia à sua frente, convém ver com muita atenção a forma como está escrita e confirmar mais que tudo as fontes que são citadas ou que não são citadas. E depois compará-las com outras notícias que são consideradas credíveis em sites que têm efetivamente como referência. Ora, imagine que tem à sua frente uma história muito apelativa, que o cativa imenso porque é bastante bombástica. Tenha em conta que na internet circulam muitas histórias a apelar a isso mesmo, à emoção. E esse é um ingrediente essencial para se começar a duvidar. Confirme se essa história existe em sites considerados credíveis. Questione-se sempre. Isso é essencial. E são também muitas as fotografias que chegam ao leitor integradas em artigos falsos que se apresentam como verdadeiras, mas na verdade passaram já por um processo muito complexo de manipulação. E muitas delas nada têm a ver com a história em si. Servem apenas para isso mesmo, para manipular quem as lê. E tudo isto, para terminar, é determinante confirmar o About Us, ou seja, quem somos nós, quem faz este determinado site. E torna-se tão fácil perceber quando não estamos à frente de um site fidedigno. Por isso, mais que tudo, questionar sempre quando anda na internet. O engano ganha força quando a partilha é feita por alguém a quem se atribui credibilidade. Durante a campanha nos Estados Unidos, o humorista Paul Orner escreveu e publicou que um eleitor teria recebido $3.500 para se manifestar contra Trump. A história, é claro, tornou-se viral. Acabou no Twitter de Eric Trump, filho do agora chefe de Estado, no de Corey Lewandowski, que esteve na linha da frente da campanha da corrida presidencial, e ainda no espaço online de Kellyanne Conway, mais tarde conhecida, ao introduzir no debate político o conceito de factos alternativos. Oi! De regresso à sala de aula, abrimos a página do sensacionalista britânico Daily Mail e encontramos a história de uma ciclista furiosa no trânsito londrino. It's exactly what you deserve, you scum! Principalmente para os direitos das mulheres na sociedade, acho que é um grande tema para debate e o modo como diariamente milhões de mulheres são tratadas assim. Aqui talvez partilhava mais no sentido de criar a tal discussão, porque quando eu partilho conteúdo é muitas vezes com o intuito de ver reações. Provavelmente os comentários que apareceriam na página pessoal do sujeito que tivesse partilhado seriam algo como hahaha, mereceu, ou não se iniciaria propriamente uma discussão, e isso é algo
que é de facto lamentável. Nem sempre na rede se pesca a verdade, e neste caso trata-se de uma história fabricada sem se conhecer a fonte. Espalhou-se por diversos mídia britânicos, alguns considerados credíveis, e vieram depois pedir desculpa aos leitores. Para muitas empresas jornalísticas, a internet não foi ainda entendida, agora está a mudar significativamente muito depressa, mas a internet era apenas um espaço onde íamos pondo as nossas coisas e a principal preocupação das empresas com a internet era como é que eu rentabilizo isto. Não é como é que eu conquisto maior audiência, como é que eu me credibilizo junto da minha audiência. Essas não eram as principais preocupações, até agora. Antes de ser uma crise do jornalismo, eu acho que é uma crise dos leitores, porque, sobretudo, são eles que são mal servidos. Acham que sabem o que, de facto, não sabem. O jornalismo paga por tabela porque estamos a caminhar para um tempo em que o jornalista deixa de ser necessário, deixa de ser o intermediário da notícia, uma vez que a notícia vai diretamente, é produzida diretamente por quem quiser e chega diretamente aos leitores sem intermediação. O jornalista deixa de ser fonte e deixa de ser intermediário da notícia, portanto o seu papel é despiciando. Eu costumo dizer que nunca tantos souberam tão pouco sobre tantas coisas, porque de facto as pessoas estão convencidas que sabem não sabem nada. Se os códigos de conduta das organizações que fazem fact-check forem cumpridos, eu acho que é aqui uma área onde o jornalismo pode ajudar a democracia, no sentido em que torna, pelo menos clarifica o que é que estamos a discutir. It gets really difficult when politicians, people behind campaigns are actually peddling things that aren't true. We see this in the States with Donald Trump saying things that are plainly not true. How do you report that? Is that fake news or is that just politicians not telling the truth? And then not only do mainstream media have to report those things, but social media can quite often amplify those things as well. 2016 fica marcado pelo Brexit, pela decisão inédita e para muitos inesperada do Reino Unido de se divorciar da União Europeia. A propaganda e a construção de uma realidade deturpada muito contribuíram para este resultado final. I think the media definitely should take its share of the blame for what we see across Europe is very low levels of trust in the media, but also in institutions in general. And the way the media, in many cases, colludes with fake news, either they're reporting the views of politicians without sufficiently questioning them, or they're making up stories themselves, so they have an agenda of their own which they're pushing. All of these things are combining to undermine trust around Europe in the media. People don't trust the media as much as they used to, and that potentially is very dangerous for democracy. Fora do contexto, estas imagens de campanha do conservador Nigel Farage, nenhum destes refugiados estava a caminho do Reino Unido e falso também o envio semanal de 350 milhões de libras dos cofres britânicos para Bruxelas. Dinheiro que poderia financiar o Sistema Nacional de Saúde, algo que nunca aconteceu. Tanto a campanha de Trump como a campanha do Brexit são campanhas que são ganhas com base no medo. E a mobilização para o medo é uma mobilização que se faz desde sempre com um bocadinho de verdade atrelado às vezes a um pouco de propaganda. Anas Modamani sofreu as consequências de tudo isto. Refugiado sírio na Alemanha, saltou do anonimato para a fama indesejada e perigosa no Facebook. A selfie com Angela Merkel entrou na página pessoal, passou depois, sem saber, pelo laboratório da propaganda e regressou à rede com a indicação de que Modamani era um terrorista, autor de ataques na Europa. Processou depois a empresa de Mark Zuckerberg para impedir a publicação das imagens que considera insultuosas. Acabou, no entanto, por perder esta batalha. A caminho das eleições em França e na Alemanha e com o perigo das notícias falsas e da propaganda extremista, os principais mídias dos dois países juntaram-se ao Facebook para atacar discursos de ódio e histórias que se revelam imunes à verdade. A invenção da mentira não acontece com as redes sociais. Existem, ao longo da história, milhares de páginas com histórias que não passam de fantasias. No final do século XIV,
John de Mandeville, ou Jean de Mandeville, sem saber ao certo quem é ou de onde veio, deixou para a posteridade um livro de viagens por onde terá passado Ásia e Médio Oriente. Descreveu homens fantásticos, sem cabeça, com orelhas gigantes, com lábios que tapam a cara, estranhos animais, monges que dão esmolas a macacos. Mais tarde, esta mesma fantasia acabou por contaminar relatos de Marco Polo. Quer no Mandeville, quer nas tais referências imediatas do Marco Polo, nós encontramos claramente invenções e situações completamente inverosímeis. E quem os lia acreditava, porque não havia outra forma de... Acreditava. O infante Dom Henrique teve uma grande dificuldade em convencer os nossos pescadores e aqueles que vieram a embarcar nas caravelas, porque eles achavam que ir para o mar desconhecido, era ir para a morte, era ir para as zonas onde o mar fervia, era ir para as zonas onde havia monstros. O sentido crítico reforçado permite a dúvida quando o relato é fantasioso. As verdades ganham força, isto se houver consciência do poder da manipulação. Guilherme de Oliveira Martins pega nas pontas soltas da história, nos receios que ficam depois da mentira se instalar. Ele realça a importância da mediação de um povo mais educado e mais crítico. Hoje, uma das funções essenciais da educação é prevenir os jovens e as pessoas em geral, porque a educação é ao longo da vida, para essa manipulação. Para que não estejam, no fundo, a ser usadas através de perguntas que são capciosas, justamente a expressão. As perguntas encerram já uma armadilha. Hoje, quando se fala de pós-verdade, nós não estamos a falar de outra coisa senão, sem eufemismos, de mentira. Fecha-se o livro da história e das histórias fantásticas e abre-se uma nova página digital. Aqui se conta que o futebol pode passar a ser obrigatório no ensino básico e secundário. Eu, assim que lhes percebi que era fácil, que não era verdadeira, porque se fôssemos a pensar assim, por exemplo, o balé também passava a ser uma disciplina obrigatória. Mas se eu partilhasse isso, eu venho de um meio mais pequeno, pronto, venho de uma terrinha, se eu partilhasse isso, haveria alguém que ia comentar a achar que era verdadeiro. Eu podia dizer que era falso, mas ainda havia alguém que ia comentar a dizer que era verdadeiro, ainda se virava contra mim e eu é que estava mal. Já aconteceu, por isso é que estou a dizer. E se o hino mudar? Letras e músicas atuais, acabar com referências bélicas? É a história que aqui se lê no cnoticias.net, um site de notícias falsas e de muito humor. Acho cómico porque as letras atuais, as letras das músicas hoje em dia são muito informais, digamos assim, e consigo imaginar uma música cómica. Não partilharia de todo. Bom dia, Dona Marta. Esta história é partilhada na página pessoal de Sara Monteiro, 54 anos, esteticista em Lisboa. Partilhei numa de vou partilhar isto para as pessoas verem e para aquelas pessoas que realmente sentem que o nosso hino vale alguma coisa, para não deixarem isto ir para a frente. Entrou no Facebook há quase uma década. São muitos os que conhece, anexados à lista de amigos. Outros existem apenas na dimensão virtual desta realidade. Principalmente à noite, um bocadinho antes de me deitar, costumo rever um bocadinho o Facebook e aí sou capaz de estar possivelmente uma hora e meia. Não tem imagens para escolher. A atenção é um farol que por vezes se apaga quando Sara anda a navegar. Tropeça nesta mentira, neste caso um teste pensado e feito especificamente para se encaixar nesta reportagem, no sentido de se perceber como funciona toda esta verdade da mentira, ou seja, das fake news. Como essas devo partilhar também muitas, porque em princípio é assim, há muitas coisas que nos levam a acreditar que está escrito de uma forma que nos leva a acreditar que aquilo é verdade.
O Imprensa Falsa deu uma notícia que as pessoas mais altas também iam ter uma sobretaxa de IRS, porque também tinham uma vista melhor. E isto é suficientemente absurdo e está num contexto de um jornal que se chama Imprensa Falsa. Mas mesmo assim, e como atingiu, como teve um alcance muito grande, mesmo assim houve um comentário de uma pessoa que se indignava, porque a altura é uma questão hereditária e há sempre a questão de uma pessoa com 1,90 m poder não ver bem. E eu, quando olhei para aquilo, pensei, isto pode ser uma pessoa a brincar, não é? E então, aquilo depois desenvolveu-se, eu fiz uma resposta e percebi que não, que era alguém que tinha ficado, de facto, chocado com o facto do governo ir criar uma sobretaxa de IRS para as pessoas mais altas. Descreve a sátira como uma verdade anestesiada. Tem factos lá dentro, sem intenções de prejudicar, ao contrário das fake news. Responsável pelo site Imprensa Falsa, José Pedro Silva é um humorista atento ao que por aí se diz e ao muito que se espalha. No final, o produto é rigorosamente igual, não é? A fonte em termos de letra é a mesma, e o aspecto com que aparece nos computadores das pessoas é rigorosamente igual. Uma notícia verdadeira, uma notícia satírica ou uma notícia falsa. Não vem piada nenhuma nisto. Isto não se encaixa na dimensão informativa. Não partilharia de todo, nem acreditaria por um segundo. Uma vez partilhei uma notícia imediatamente, sem sequer verificar a sua veracidade, que tinha falecido o Neil Armstrong. E foi há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, que partilhei a notícia. E efetivamente o Neil Armstrong, para a minha ignorância, já tinha falecido há uns 10 anos. Porque diziam que havia um tratamento que numa sessão de radioterapia eliminava o cancro. E eu partilhei a história porque não é verdade. Ponto. E houve uma alminha qualquer que foi comentar a dizer que sim, que era verdade, porque o que estava escrito dizia que era assim, não sei o quê, mas o site não era fidedigno. E eu tentei explicar à pessoa que o site não era fidedigno. Não podemos falar de facto em fake news sem falarmos de um chavão da psicologia que existe há muitos anos e foi investigado e bem investigado, que é a dissonância cognitiva. Ou seja, nós para percebermos um bocadinho este conceito e tentando explicá-lo o mais simplesmente possível, é a nossa dificuldade em estarmos perante um facto e aceitarmos esse facto quando ele vai contra alguma crença pessoal que nós temos. De alguma maneira, quando nós temos uma narrativa, uma ideia, uma crença sobre algo e somos confrontados com uma discórdia, nós vamos procurar reduzir essa dissonância cognitiva. Ou seja, nós vamos procurar encontrar alguma forma de equilibrar aquilo que nós entendemos que é o facto com aquilo que nós entendemos que é a nossa crença. As armadilhas online aproveitam-se também dos truques escondidos no nosso cérebro. A ciência começa agora a perceber o impacto das redes sociais na saúde psicológica, a começar pelos comportamentos de adição. E se nós formos vendo aquilo que vai acontecendo ao longo da informação que nos chega, que há um crescendo da tonalidade emocional que procura ir ao encontro da estimulação. Nós precisamos dessa estimulação, começamos a precisar cada vez mais dessa estimulação, desse barulho que entra e que parece que nos puxa a atenção. E esta é a questão essencial. É onde é que nós colocamos a nossa atenção. E neste momento, de facto, as fake news procuram puxar a nossa atenção. Nem Denzel Washington, o ator norte-americano, apoiou Trump, bem pelo contrário, nem Hillary Clinton disse no passado que seria importante ver alguém como o multimilionário na corrida presidencial. Neste momento é Donald Trump, vende bastante porque ele é uma novela. Além de Donald Trump, também temos coisas relacionadas com crianças, resulta sempre. Coisas relacionadas com crime. Jornalista, 25 anos, Irina Shev, passa a pente fino as redes sociais. Pertence a uma nova geração de jornalistas. Aquelas notícias, podem ser verdadeiras ou não, mas que têm uma parte humana muito forte, são as que são mais partilhadas, as mais comentadas e as mais vistas. Portanto, eu acho que todos nós já percebemos essa parte, mas também percebemos que é muito importante nós, como jornalistas, fomentarmos o interesse por notícias e assuntos que verdadeiramente interessam para o bom desenvolvimento da democracia, porque, no fundo, o jornalismo é uma das bases da democracia. É a política um dos alvos da sátira, do humor e também
da mentira. À porta da Casa da Democracia, no Parlamento, costumam chegar vários boatos. Que na Assembleia da República havia lagosta no refeitório. Não sei se as pessoas se recordam disso, mas foi amplamente difundido. Passou nas redes sociais uma emenda absolutamente mirabolante do que seria o refeitório da Assembleia da República, e nós fomos muito confrontados com isso, nas redes sociais, uma série de usos, com mails, com protestos, com coisas de todo o tipo, com insultos de todo o tipo. Dos 230 deputados que se sentam no Parlamento, são muitos os que andam nas redes sociais. Tem Twitter e Facebook. A intervenção nas redes sociais fez proliferar e, de certa forma, pulverizar o discurso político. As notícias falsas, que, repito, sempre existiram, agora ganham outros contornos. E isso vai enobrecer os mídias tradicionais. É interessante conseguir que os meios de comunicação social não sejam os únicos a poder definir uma hierarquia do que são os temas políticos. O mais importante não é haver a verdade, é haver mecanismos de escrutínio suficientemente abertos e plurais para que, pelo menos, o erro seja eliminado. E de uma forma curiosa, cá está, quem conta um conto acrescenta um ponto. Notícias que começam como verdadeiras e depois se transformam em falsas. Pois é muito difícil ir contrapor essa falsidade. É a partir do momento em que a coisa pega, é que por muito que nós tentemos vai ser quase impossível desmentir. Isso já nos aconteceu do ponto de vista das marcas, onde ou seja uma campanha ou um conteúdo, numa primeira percepção foi formada logo uma opinião que depois viralizou entre aspas, e depois já temos pessoas a darem opiniões sobre a opinião de quem deu a opinião. É um problema que não se encerra apenas no jornalismo. Está dentro e circula em toda a comunicação. A notícia falsa ou o boato que depois de nascer muito dificilmente será eliminado. É preciso, por isso, ensinar e também aprender. Parece que as redes sociais muitas vezes acabam por ser um escape e ali uma realidade paralela onde eu sinto que não há grandes consequências para o que faço, e me sinto à vontade para dar voz aos meus instintos sem grande filtro. As redes sociais, em vez de criarem uma rede que permite toda a gente falar com toda a gente, cria caixas de ressonância. Portanto, nós estamos só a falar com aqueles que concordam com o que nós dizemos e que, portanto, não ouvimos os argumentos das outras partes. Portanto, estamos com uma espécie de bolhas e a sociedade torna-se um conjunto de bolhas em que é difícil a democracia funcionar, porque a democracia é dinâmica e pessoas que mudam de um lado para o outro. Se está tudo fechado, isso não acontece. E, por outro lado, acho que há uma coisa que também temos de ter aqui em consideração e que também é muito importante. Nunca, nas décadas mais recentes, a comunicação social tradicional teve níveis de credibilidade tão baixos. Esta noção de que a verdade é uma coisa fluida, pantanosa, não é verdadeira, que não é factual, é tremenda. É tremenda porque nós podemos imaginar que isto forma opiniões públicas. As opiniões públicas assim formadas com base em pós-verdades ou em mentiras e em opiniões distorcidas por falsa informação, por sua vez vão escolher os governantes e os governantes vão governar com base no caderno de encargos que têm para com essas pessoas. Eu acho que o boato é indestrutível e falo com conhecimento de causa porque eu já fui vítima de vários, já desmenti variedíssimas vezes e é indestrutível, é literalmente indestrutível. Por isso, porque há sempre alguém que quer divulgar e há sempre alguém a quem aquela falsidade convém como verdade. Esfaqueaste a almofada com a faca? Sim, padre. E qual foi o resultado? Penas. Penas? Penas por todo o lado, padre. Agora quero que voltes lá e juntes todas as penas que voaram com o vento. Bem, isso não é possível. Não sei para onde foram. O vento espalhou-as por todo o lado. E isso é o boato.